Amados e amadas de Deus, paz e bem a todos, e dessa maneira acolho a vocês que aqui se encontram no coração da evangelização da nossa arquidiocese, a Catedral Cristo Rei, e também cumprimento especialmente os muitos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rede Catedral de Comunicação, Rádio América e TV Horizonte. Acolho também de forma carinhosa aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, que sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e convidados a participarem sempre aqui na nossa Catedral Cristo Rei. Criai em mim um coração que seja puro. Este é o grande pedido que o Salmo 50, que hoje estamos rezando, faz para Deus. E este pedido guia toda a espiritualidade quaresmal. Através das práticas penitenciais, através do exercício da caridade fraterna, através do esforço em construir em nós a necessidade de cada vez mais fortalecer a amizade social enquanto compromisso ao respeito, tudo isso são dádivas da providência divina que dá corpo ao tempo quaresmal, tempo de graça e salvação. Digo isso porque hoje é o 5º domingo, logo estamos já nos finalmente deste período que é uma verdadeira delicadeza da Igreja. Um período em que de fato Deus se esforça ainda mais por criar em nós um coração que seja puro. Para tanto, a oração é um instrumento principal, somada a tantas outras coisas que a espiritualidade da Quaresma nos incentiva a praticar, não somente neste tempo, mas ao longo de todo o ano. Porque se existe um anseio que é verdadeiramente forte, ainda que inconsciente no ser humano, é este: o de ter um coração puro. É bem verdade que todo o ser humano na sua integralidade, é a habitação do Espírito, porém é o coração que de fato marca a singularidade da presença de Deus em nós. É por isso que ele tem que estar puro, é por isso que ele tem que ser pleno, porque o coração é de fato o lugar humano no qual nós nos comunicamos diretamente com o Pai. E esta espiritualidade própria do 5º domingo da Quaresma mostra para nós que esta vontade de Deus de criar um coração puro no ser humano foi o que motivou Jesus a permanecer firme em uma decisão, justamente em um momento limite de sua missão e de sua vida. E é isto que hoje a liturgia nos vem falar. Hoje, capítulo 12 do Evangelho de São João, o evangelista traz uma situação muito complicada que Jesus estava vivendo. Logo após um momento de alegria e triunfo, que foi a sua entrada em Jerusalém, situação esta que recordamos no Domingo de Ramos, Jesus, ele então se depara com sentimentos muito propriamente humanos, que é o sentimento da angústia, o sentimento do medo e da insegurança. Isso tudo por quê? Porque Jesus percebera que a sua hora estava chegando, a hora da cruz, a hora de sua paixão e morte. Quando nós olhamos isto, podemos pensar: poxa vida, poderia Jesus sentir isto uma vez que ele era Deus? Poderia Jesus sentir medo, angústia, ter questionamentos? Claro que sim, caríssimos. Não podemos nos esquecer, como bem nos ensina a Igreja, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Logo, claro que nesta situação limite de tormenta, de dor, em que ele experimentaria o limite
da dor e da fraqueza humana, obviamente que o seu coração não poderia ter outra reação a não ser esta: a tribulação, o medo, a angústia. Contudo, caríssimos, mais forte do que estes sentimentos, em Jesus existia uma decisão. E que decisão era esta? A decisão de cumprir a vontade do Pai, de cumprir o seu destino. E que destino era este que motivava Jesus a passar por cima destes sentimentos? Que motivo era este que, cumprindo-o, faria do coração humano puro, faria do coração humano um ambiente habilitado para ali habitar o Espírito de maneira plena e definitiva? É o que Isaías traz para nós hoje na primeira leitura de sua profecia, capítulo 31. O grande motivo que fez com que Jesus permanecesse decididamente no propósito de cumprir a vontade do Pai era operar no mundo a nova e eterna aliança. E está aí um tema muito interessante para trabalharmos, porque a aliança é algo fundamental para a nossa fé. Caríssimos, aliança significa pacto, acordo. Deus, em um dado momento da história, decide fazer com o ser humano um acordo. E que acordo era este? Ele, Deus, Criador, onipotente, todo amor e misericórdia, seria totalmente para o seu povo, seria totalmente para o ser humano, se, e somente se, o ser humano fosse total e completamente para Deus. Total, plenamente para Deus. Logo, caríssimos, esta aliança ela era condicional. Deus acompanharia o seu povo, garantiria ao seu povo todas as bênçãos, graças, a sua providência jamais faltaria ao seu povo. Mas era necessária uma contrapartida. E que contrapartida era essa? A fidelidade do povo. Era um pacto de amizade. E como toda a amizade, a recíproca é essencial. Aliás, esta é a grande característica de uma amizade. Não existe amizade sem reciprocidade, caríssimos. A recíproca, ela é necessária. Se eu dou amor, eu também devo receber. Porque essa é a condição para existir uma aliança de amizade. Assim como também para existir essa aliança de amizade entre Deus e a humanidade, a resposta positiva a este pacto deveria existir e deveria ser forte. Contudo, se nós olharmos a história do Antigo Testamento, vamos perceber que, por várias e várias vezes, o povo quebrou essa aliança. O povo não respeitou, o povo foi infiel e, pecando, virou as costas para Deus em inúmeras vezes. E aí, como consequência dessa resposta negativa da parte do povo, este acabou sofrendo duras penas, sobretudo no deserto. Esta é a grande consequência da quebra da aliança, caríssimos, o deserto. E esta consequência, ela não ficou restrita apenas ao povo eleito. Esta consequência acontece até hoje conosco, quando nós quebramos o pacto de amizade com Deus, ou até mesmo entre nós. O deserto é a consequência da quebra da aliança. Quando nós quebramos a aliança com o outro, nós enfrentamos o deserto da indiferença, nós enfrentamos o deserto da falta de confiança, nós recebemos como consequência a rejeição. Quando nós
falhamos, quando nós quebramos a aliança com nós mesmos, nós enfrentamos o deserto do peso da consciência, que volta e meia demora a curar. Quando nós quebramos a aliança com Deus, o corolário disso é o deserto do pecado. Logo, caríssimos, os vacilos, os tropeços, os erros, eles trazem como consequência o deserto. E isso foi o que aconteceu com o povo por diversas vezes. Ao quebrarem a aliança, ao quebrarem a amizade com Deus, o deserto veio como corolário. Vendo esta situação, Deus decide dar um basta. E de que forma Ele dá um basta nesta dinâmica de infidelidade e deserto que volta e meia o povo caía? Ele então decide, através da cruz e de Jesus, estabelecer entre o ser humano e Ele uma aliança que fosse nova e eterna. E Ele escolhe justamente Jesus e a cruz para ser este elo entre Ele e a humanidade. Por quê? Porque a cruz e Jesus condensam em si o amor. E o amor passaria a ser, a partir de Jesus, o elemento que garantiria a permanência da aliança em caráter definitivo e novo. A aliança dessa forma não mais dependeria do ser humano, não mais dependeria da fidelidade humana, mas dependeria única e exclusivamente do amor de Deus, condensado, simbolizado pela cruz de Cristo. Logo, caríssimos irmãos e irmãs, o que manteve Jesus na convicção, na certeza de que o melhor caminho para ele era cumprir a vontade do Pai, era esta motivação, era operar a nova aliança, era redimir a humanidade, era tirar do ser humano este ciclo de volta e meia padecer as consequências de suas infidelidades. E isso tudo só foi possível graças ao infinito amor de Deus, que por sua vez possui uma forma que está além daquela que estamos acostumados a ver num coração. Se o amor possui uma forma, vai dizer Santo Agostinho, esta forma é a cruz. Porque a cruz reúne em si aquilo que de fato nos mostra o que motivou Deus a quebrar este ciclo de infidelidade. E o que motivou Deus a fazer isso é, de fato, deixar prevalecer no coração do homem o seu amor e a sua bondade, e não as iniquidades. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, a gente pode questionar esta informação que a tradição e que a Sagrada Escritura nos ensinam. Porque quando a gente olha a realidade do mundo, nós encontramos tantos impropérios, tantas incongruências, tanta maldade, violência, guerra. Realmente, tudo isso existe. Não precisamos ficar alienados quanto a isto. Porém, irmãos e irmãs, a nova e eterna aliança que Deus decidiu estabelecer no mundo tem como propósito algo mais profundo, que é justamente garantir que, não obstante as vicissitudes adversas, Ele, o Pai, continuaria com o ser humano, caminhando junto com a humanidade, colocando à disposição do ser humano a sua providência e as suas graças, conduzindo a história. Por mais que, vez ou outra, nos encontramos em um ciclo de instabilidades, ainda assim, irmãos e irmãs, podemos estar seguros, porque Deus continua a conduzir a história. Deus continua presente no seio do mundo. Deus continua sendo sustentáculo de nossas vidas. E a prova disso é que
não obstante tantas coisas ruins acontecendo, nós encontramos muitas coisas boas que prevalecem. Muitas coisas boas que prevalecem. Pessoas boas que abnegadamente se dispõem a ajudar os outros. Iniciativas tantas que mostram que a dignidade humana continua sendo uma preocupação universal. O próprio sagrado, que não obstante as apalpadelas, que não obstante as ambiguidades humanas, continua forte, operante e nos conduzindo ao coração de Deus. Caríssimos, a providência continua atuando. Deus continua amando o ser humano e Deus continua presente, conduzindo a história. E esta é a grande graça operada pela nova e eterna aliança que Jesus selou com a sua cruz. E quando nós olhamos esta aliança definitiva que Deus estabeleceu com a humanidade através de Jesus, nós então extraímos desta aliança um ensinamento precioso para o nosso dia a dia. Jesus, como eu disse anteriormente, porque era 100% humano e 100% Deus, ele não ficou livre de determinados sentimentos que são muito comuns a todos nós. Medos, angústias, inseguranças, questionamentos. Ora, quantas vezes o nosso coração não é invadido por sentimentos assim? Muitas vezes. Porém, irmãos e irmãs, seguindo o exemplo de Jesus, nós somos chamados a dar um passo além. Se grande é a angústia, se grande é o medo em nós diante de determinadas situações ou pessoas, maior ainda deve ser a nossa decisão de permanecer firme com Jesus, de acreditar que Ele está conosco, de acreditar que a sua ressurreição nos deu uma nova perspectiva, a perspectiva de que nós acessamos o sagrado independentemente das situações ou de pessoas. Caríssimos, é bem verdade que a nossa vida, ela por vezes é invadida por situações que nos levam até mesmo a perder a esperança. E isso é forte. Contudo, caríssimos, maior ainda deve ser a nossa decisão de fazer a vontade do Pai, assim como foi em Jesus. E a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai em muitas situações é compreender que na travessia da vida que é marcada por altos e baixos, fazer a vontade do Pai implica em compreender que tudo tem a sua hora, que tudo tem o seu tempo. Há tempo para viver e há tempo para morrer. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Há tempo para gozar das coisas boas que existem no mundo e há tempo também de sofrer com as incongruências. Porém, nós devemos entender a partir da lógica da cruz, caríssimos, que na travessia da vida, tudo é momento, ou seja, tudo passa. Tudo passa. Eterno, só Deus. Eterna é só a aliança operada por Jesus. Logo, altos e baixos passam, mas a presença de Deus em nossa vida permanece. E é isso que deve marcar a nossa travessia. Travessia esta que exige de nós duas coisas: fé e coragem. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, não deixemos que as ambiguidades da vida sucumbam à nossa decisão de continuar firme no propósito de seguir a Jesus, porque esta é a melhor maneira de nutrir em nós a verdadeira forma de amar e a verdadeira forma de professar a fé, é permanecendo firme com Jesus. E concluindo a nossa reflexão, recupero aqui esta fala de Jesus: se o grão de trigo não que cai na terra não morre, ele não rende frutos. O grão de trigo, Jesus, caiu na terra do mundo, sofreu, morreu, e através de sua ressurreição,
Ele possibilitou assim um fruto precioso para nós, que é a Eucaristia, que nos sustenta e nos faz ter a certeza de que Ele está conosco e em nós. Assim sendo, passemos agora para este momento de dádiva, este momento de graça, que é a Eucaristia. E através desta mesa, recebamos o fruto da ressurreição, capaz de nos manter fiéis e firmes na travessia da vida, da certeza de que Ele está conosco. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.